Bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Para quem me conhece, sou o professor Alex Guedes. Hoje eu estou aqui com ele, novamente, José Sani. Tudo bem, José? Tudo bem, Alex. Prazer em te ver novamente, poder estar batendo esse papo com você e com as pessoas que compartilham esse nosso trabalho. Que bom. Obrigado mais uma vez pelo convite. Você é de casa já. Obrigado. E uma sequência para as cirurgias plásticas periodontais e perimplantares. Vamos começar agora com cirurgia de recobrimento radicular. Vou citar, e eu acho muito legal isso que está acontecendo, essa interação entre escolas diferentes, mas que no fim acabam falando a mesma língua. Então eu vou falar um pouquinho dos recobrimentos radiculares desde o começo da história dessas cirurgias que foram inventadas muito tempo atrás. E a primeira tentativa de recobrimento foi justamente o recobrimento lateral do retalho, ou seja, o deslizamento lateral do retalho. Foi uma técnica muito criticada durante muito tempo, porque as pessoas não conheciam alguns fundamentos. Então, para a gente recobrir o retalho, nós atualmente temos duas técnicas cirúrgicas e agora mais atualmente associadas com enxertos mucosos e com biomateriais. Mas eu vou começar falando do deslocamento lateral do retalho, que foi criado por Grupp e Warren em 1956. Como eu falei, essa técnica ela foi muito criticada porque faltavam alguns conhecimentos básicos. A começar de raspar bem a raiz do dente. Então, a gente sabe que uma raiz contaminada, a chance de sucesso de qualquer deslocamento sobre uma raiz desnuda, a chance é muito pequena de dar certo. Segundo, não haviam produtos para descontaminação dos canalículos radiculares, tipo ácido cítrico, EDTA, ácido ortofosfórico. Então, os autores diziam que quando a gente fazia o deslocamento lateral, ou seja, tirava do dente vizinho para recobrir essa raiz, que a gente estava criando uma bolsa ali. E isso não é verdade, porque a gente aprendeu depois a respeito da aderência epitelial longa, e a gente sabe que não é bem isso. E é uma técnica que eu acho muito simples de fazer, é uma técnica bem fácil de ser executada e com excelentes resultados, desde que respeitados alguns parâmetros. Sani, já que a gente está dando aula aqui para um público diverso, estudantes, profissionais que já são formados, o que é retalho? O retalho significa assim, a utilização de um tecido gengival pediculado, ou seja, que mantém a conexão sanguínea com o organismo, diferente do enxerto, que é onde a gente remove um tecido totalmente para colocá-lo em uma outra área. O retalho não, a gente pode trabalhar com ele em várias posições. A gente pode pegar essa lingueta, vamos chamar assim, criada cirurgicamente e conectada ao tecido, e a gente pode colocar em direção apical, reposicionar na mesma altura, deslocamento lateral e coronário, ou seja, é uma lingueta de tecido que mantém a conexão com o organismo, onde você consegue trabalhar de várias maneiras. Quando o professor Sani fala de... Respondeu. Quando o professor Sani fala de pendiculado, quer dizer que ele fica preso. E onde recebe uma certa quantidade de irrigação. Isso, mantém a conexão sanguínea, exatamente isso. E quando a gente fala em deslocamento, quer dizer que a gente pode pegar esse retalho e jogar tanto para o lado, quanto para cima, que a gente faça apical, ou mais para cervical, quando a gente joga ele mais para baixo, a depender da posição, se é superior ou inferior. Queria deixar bem claro aqui para as pessoas que estão seguindo a gente, que em breve nós vamos lançar nosso curso online. Fique atento aí, que daqui a pouco vocês vão ter novidades. Ótimo. Não vejo a hora que comece, Alex. A gente tem coisa boa para mostrar a esse público. Então, vamos fazer com bastante carinho mesmo. Já estamos começando com bastante carinho, né, para fazer o melhor possível. Então, as indicações dos retalhos na realidade, recobrimento de áreas de retração gengival localizada ou até generalizada. Então, a indicação é o recobrimento, tá? Vamos deixar bem claro, porque é diferente do enxerto, que a indicação é fazer a criação de gengiva inserida. Obviamente que quando a gente recobre uma raiz, a gente consegue também um aumento de gengiva inserida e queratinizada, porque o tecido que nós vamos manipular sobre a raiz do dente tem que ter essas condições também. Mas para deixar bem claro,
Os retalhos, eles são utilizados para o recobrimento e, obviamente, com isso a gente consegue, nessa área que sofreu a retração justamente por não ter uma gengiva inserida ou queratinizada ideal, a gente consegue também o surgimento da gengiva queratinizada ou gengiva inserida, como vocês quiserem chamar. Ele tem algumas indicações, tá? A primeira delas, estética. A segunda, sensibilidade, porque a gente sabe que raízes expostas podem levar o paciente a ter sintomatologia dolorosa, principalmente com frio ou substâncias ácidas. O risco de perder o elemento dental, porque onde existe a retração, obviamente teve a perda da inserção óssea. Por solicitação ortodôntica, porque a gente sabe que a movimentação ortodôntica, principalmente quando os dentes são vestibularizados, ou seja, são colocados mais para fora, se a tábua óssea for muito fina e delicada, a chance de ter retração é grande, porque a ortodontia trabalha com o princípio de reabsorção e formação. Então, um ortodontista experiente, ele, através dos exames radiográficos, tomográficos, ele já conhece o processo de inserção desse paciente. Então, preventivamente, a gente pode fazer a utilização do deslocamento lateral do retalho. Ou então, em casos que a ortodontia já causou essa retração, então a gente lança a mão disso, tá? Já falamos aqui, Sani, sobre a questão disso, que tem que ser avaliado o biótipo gengival previamente ao tratamento ortodôntico. Com isso, o ortodontista, caso ele não tenha habilidade para isso, ele encaminha para o periodontista vai ver essa possibilidade de uma possível recessão e já faz o tratamento cirúrgico pré-ortodôntico. Pré-ortodôntico. Outra coisa também, Sani, já que você falou em estética, sensibilidade, quando a pessoa tem a exposição da raiz, alguns profissionais gostam de botar resina naquela região. Eu não concordo muito. Eu também não. Além de você deixar uma coroa alta, essa resina tem que ser bem polida, bem feita, porque a maioria das vezes acumula biofilme. Exatamente. Inflamação gengival e a pessoa acaba aumentando aquela recessão. Exatamente. E outra, e a partir do momento que você entope os canalículos dentinários com material restaurador, você praticamente encerra a chance de recobrir aquela raiz, né? Então, assim, sempre é válido uma tentativa de recobrimento com tecido mole, sem dúvida nenhuma. Eu também não concordo muito com essas restaurações, não. Sem contar em infiltração, com o passar do tempo, mudança de cor e tudo mais, né, Alex? E a partir do momento que a recessão ele vai aumentando, a pessoa vai aumentando cada vez mais a resina. Exatamente, exatamente. No fim fica uma raiz exposta coberta com resina, né? Isso. Com mega coroa, uma mega coroa. Uma mega coroa, é verdade. E já que o Alex tocou fala sobre as recessões, aqui são alguns dos fatores que podem levar às recessões. A deiscência óssea, a fenestração óssea, uma tábua óssea muito fina, a ausência de tecido queratinizado, pouca espessura do tecido queratinizado, pouca altura do tecido queratinizado, a má posição dentária, o tracionamento da gengiva pelos freios e bridas, vestíbulo pouco profundo. E essas primeiras aí que ele acabou de falar, são características do biótipo gengival fino, que é a grande quantidade de deiscência de fenestração, uma tábua óssea bem fina, tá? Uma ausência de tecido queratinizado, pouca espessura em tecido queratinizado e pouca altura em tecido queratinizado. São características de biótipo gengival fino. Fino, delgado. Isso é importante você pegar e olhar o primeiro vídeo que a gente fez sobre anatomia periodontal, para você chegar nessa aula. Então a Sani teve o carinho de, desde o início, destrinchar toda a anatomia, para você chegar aqui já ciente de tudo que ele está falando. Porque a pessoa, eu vejo, Sani, as pessoas às vezes muito, eu quero operar, mas o básico, ela não faz, ela não lê o básico, não estuda o básico. E sem o conhecimento então, é arriscado. Chega nesse momento aqui, o professor Sani fala, ele fala, não consegue associar essa parte que está escrita aqui ao que ele aprendeu lá atrás. É verdade, exatamente isso. Certinho, Alex. E é justamente isso, né? Para a gente operar, se a gente não tiver o conhecimento básico de anatomia, de região onde a gente pode intervir, a qualidade do tecido, o tipo de formato de raiz, os locais onde existe a maior chance de ter a fenestração óssea, a deiscência óssea, a chance de insucesso é grande, viu?
Por certeza. exemplo, só aqui nesses dois primeiros tópicos, a gente já fica atento. A gente sabe que áreas de caninos e pré-molares não são boas áreas doadoras. Por quê? Porque são dentes com raízes amplas, largas, diâmetros amplos. Então, com certeza, são dentes que têm a maior possibilidade de apresentar a deiscência e a fenestração óssea. E se você remove esse tecido para cobrir o outro dente, o que acontece? Você deixa a raiz exposta desses dentes que foram doadores, sítios doadores. Então, tem que conhecer o básico, Não adianta ter uma boa habilidade manual e um bom instrumental se você não tiver o conhecimento, meu amigo. Bem lembrado isso, Alex. Tá, então, além dos fatores predisponentes, nós temos os fatores que a gente chama de desencadeadores, que pode ser a escovação traumatogênica, lesões, desculpem, ficou com S a mais aqui, não cariosas, um processo inflamatório, uma prótese fixa mal adaptada, grampo, barra ou faixa compressiva em próteses removíveis, violação do espaço biológico, incisão relaxante mal situada, extrações dentárias, deslocamento ortodôntico fora das bases ósseas, traumatismo oclusal, tabaco e alguns outros hábitos nocivos, tá ok? Como, por exemplo, de repente roer a unha, ou a mania de ficar mexendo em dente, qualquer hábito nocivo que a pessoa adquire. Não, pode falar. Vamos participando junto. Com relação à escovação traumatogênica, a gente sabe que a escova dura não é indicada. A escovadora não significa limpar, remover o biofilme dental de forma alguma. Pelo contrário, ela acaba causando retração por traumatismo constante e crônico sobre isso, né? Completando, essa questão de escovação traumática é muito importante. Você, antes de fazer uma cirurgia de recobrimento radicular, você calibrar o paciente. Você passar uma orientação de higiene oral, essa parte de escova que o professor Sani falou é muito importante também. Mas não adianta de nada você fazer uma ótima cirurgia, ter um ótimo resultado se o paciente continuar com trauma. Essa cirurgia vai se perder a curto e longo prazo. Não tem para onde correr. Verdade. Então é importante você calibrar o paciente e verificar se ele está conseguindo manter uma higiene boa, com escova macia e sem trauma, para poder você passar para a segunda etapa, que é a etapa cirúrgica. Não adianta nada você passar logo para a etapa cirúrgica para depois tentar calibrar o paciente. Depois a gente entra nesses outros detalhes, Alex. Uma coisa fundamental na odontologia e que é muito esquecida é o trauma de oclusão. Tá? Muitas retrações, a gente sabe que a abfração, por exemplo, que é aquela lesão na cervical do dente, é causada por trauma de oclusão. Então, não adianta. Uma das coisas principais que você tem que ver no paciente é justamente como é que está a oclusão dele. Se ele tiver um contato prematuro, um trauma, a chance de perder a cirurgia é muito grande mesmo. Eu acho que isso aqui, olha, o traumatismo oclusal junto com a escovação traumatogênica são os dois fatores desencadeadores mais importantes que a gente tem. E muita gente se dá mal, Sani, porque muita gente boa, porque ele também não avalia o trauma oclusal. Eu vejo muito isso na especialização, quando a gente... E aí, fez a cirurgia, verificou o trauma, se tem trauma oclusal? Não. E o trauma oclusal, olha, cara, eu tô para te falar que pelo menos 60% dos insucessos em qualquer área da odontologia está relacionado ao trauma, viu? Os colegas não dão o devido valor ao contato prematuro, ao trauma oclusal, e é muito sério. Com relação às lesões cervicais não cariosas ou cariosas também, eu acho que não precisa entrar muito em detalhe, então a gente tem que observar o tipo de alimentação do paciente, se de repente ele não tem o hábito de uma alimentação muito ácida, os próprios traumas causados pela escovadura ou por excesso de pressão, tá? O processo inflamatório nem precisa falar, né? Que a gente sabe que o processo inflamatório na gengiva, seja na gengivite ou na periodontite, especialmente na periodontite, leva à perda de inserção e dependendo do biótipo gengival, essa gengiva acompanha a perda de inserção e expõe as raízes, né? E para fazer a cirurgia também, né, Sani? O paciente tem que estar sem inflamação nenhuma, ou o mínimo de inflamação possível para poder fazer a cirurgia. Exato. E tem casos, às vezes, que aumento de cura clínica, a pessoa tem aquela inflamação que você não consegue reduzir 100%, mas você consegue amenizar. Então é importante o aluno estar ciente disso também. É verdade. As próteses mal adaptadas, normalmente, por quê? Porque ocorre a violação do espaço biológico, que eu já falei isso para vocês também logo nos primeiros cursos que a gente deu a respeito do espaço biológico.
porque a gente sabe que tem uma medida que vai da margem gengival até a crista óssea. Só para relembrar mais ou menos, o suco gengival tem um espaço aproximadamente de 0,2 até 0,5, 0,7 milímetros. O epitélio juncional é em torno de 0,96 milímetros e tem a inserção conjuntiva, que é a aderência dos tecidos conjuntivos antes do início da crista óssea, que é em torno de 1,04 a 1,07. Se a gente invadir essa área, com certeza nós vamos estar provocando uma lesão traumática na região, com consequências como retenção de placa bacteriana e resposta do organismo frente à agressão, através de uma retração. Grampo, barra, isso aqui acho que nem tem grandes mistérios em comentar, né? A gente vê muito em próteses removíveis, a barra machucando, traumatizando, deixando até uma tatuagem profunda, uma marca no tecido gengival, né? Isso não precisa nem falar, né? Incisão relaxante mal situada, quando a gente falou de princípios cirúrgicos, eu orientei para que a gente tenha cuidado que as incisões relaxantes nunca sejam feitas no meio da papila e nem na cervical do dente, porque se a gente fizer exatamente no meio da papila, a gente corre o risco da perda desse tecido papilar, porque a irrigação sanguínea, isso, perda de papila muito pequena, também. E a gente tem o black space, né, a perda da papila, e na cervical, exatamente na cervical, a gente corre o risco de causar retração gengival. Exatamente isso. Inclusive, quem está assistindo agora, Sânia, eu vou deixar aqui embaixo no link das 3 aulas que já passamos aqui. Qualquer dúvida, vai lá e dá uma estudada novamente. É porque tem muita informação, né, Alex? Não deve deixar passar muito tempo, porque assim fica acumulando muita coisa e no fim a pessoa acaba se perdendo, não é isso? E com relação a esses fatores desencadeantes, o mais importante a gente já falou até agora. Então, justamente, a retração ocorre devido a esses fatores: ao acúmulo da placa bacteriana, o trauma de escovação e a tração muscular faz com que o epitélio juncional ele sofra a perda da aderência e comece a migrar para fugir justamente da placa bacteriana e do trauma. E ele é auxiliado justamente pela tração da musculatura na região. Então, isso é as causas principais da ressação, né? Então, vamos lá. Falando agora especificamente do deslocamento lateral do retalho pediculado, né? Porque ele mantém a conexão sanguínea. Ele foi criado no ano que eu nasci. Olha só, Alex, quanto tempo faz? Posso falar que são 64 anos, tá? Por Grupo Yanuari. E como eu falei para vocês, foi uma técnica que sofreu muitas críticas. Mas ela, quando bem indicada e bem executada, meu amigo, ela funciona muito bem. Vocês vão ver casos muito bons, tá? Quais são as vantagens do deslocamento lateral do retalho? Primeiro, estética. A estética, por quê? Porque você vai tirar uma gengiva vizinha ao que era. Então, é o mesmo tipo, é o mesmo padrão de gengiva, a mesma cor de gengiva. Diferente do enxerto, que você vai tirar tecido numa região, por exemplo, palatal, para colocar ali. Então, são tecidos de consistência diferentes, histologias diferentes. Então, fica um aspecto feio, tá? Também a vantagem em relação aos enxertos livres de gengiva são justamente porque é uma técnica realizada em um único ato cirúrgico. Ou seja, você não precisa fazer a técnica de preparar o leito receptor, depois fazer a técnica cirúrgica para remoção do enxerto. Ou seja, é uma técnica simples, uma região só. E justamente por haver uma ampla conexão sanguínea com a área doadora, a previsibilidade de sucesso sempre é muito boa. Então, respeitadas as medidas, a chance de se perder uma técnica cirúrgica dessa praticamente inexiste. Mas é importante, Sânia, antes de executar essa técnica, olhar o biótipo gengival, a anatomia daquela região. Eu vou citar isso aí. Principalmente a raiz totalmente descontaminada, livre de agentes agressores, que no caso seria o biofilme dental, tá ok? E lógico que a região doadora tem que ser realmente bem vista e bem estudada. Então, quais são os requisitos da área doadora? Livre de qualquer processo inflamatório, tem que ter uma boa espessura, tá? Uma boa quantidade de gengiva inserida e queratinizada e deve ser fibrótica. Tá? Esses são os principais requisitos da área doadora do enxerto livre de gengiva.
Explica aí para a pessoa o que é fibrótica. Fibrótica é justamente uma gengiva que seja rica em colágeno, uma gengiva densa, forte, biotipo espesso, biotipo grosso, diferente do biotipo fino, que você enxerga a gengiva com tão pouco colágeno que ela chega a mostrar transparência. A fibrótica não, é aquela gengiva que a gente costuma dizer que parece um calo, é uma gengiva grossa, espessa, saudável. A técnica cirúrgica, então, sempre começa com uma boa asepsia, antisepsia, depois a anestesia na região a ser feita, lembrando que muito cuidado que a anestesia deve ser sempre à distância na área que vai ser doadora, porque se você injeta o anestésico ali perto, você causa uma vasoconstrição, então você corre o risco de diminuir o aporte sanguíneo. Raspagem da raiz do leito receptor. Desculpe, Zani, além de você perder a questão do fluxo sanguíneo, você perde um pouquinho de referência, porque você aumenta muito o volume daquela região. Sim, aumenta o volume também. E você fica sem referência nenhuma. Exato, ela tem que ser profunda a ponto de ela não alterar a anatomia que você está encontrando ali na frente. Exatamente isso, tá? Então, depois de feita a raspagem da raiz do dente, a gente inicia com as incisões do leito receptor. Depois as incisões do leito doador, nós vamos ver todos os detalhes, o deslocamento do retalho sobre o leito, as suturas, colocação do cimento cirúrgico e cuidados pós-operatórios, tá? Então essa aqui é a sequência cirúrgica que eu vou falar aos poucos, vou citar cada tópico desse, sem dúvida. A colocação do cimento cirúrgico pode ser opcional ou não? Pode. Hoje em dia a gente sabe, porque como fica uma área doadora exposta, né? Hoje em dia, o cimento cirúrgico ele tem algumas controvérsias, como retenção de placa bacteriana. Às vezes, o fio de sutura gruda no cimento, se esse cimento cair, você pode romper a sutura antes do tempo e você perder a cirurgia. Então, hoje em dia, existem pomadas à base de corticoides que, se passadas na região, elas aliviam a sensibilidade do paciente e fazem uma proteção bem razoável da região. Facilita, inclusive, a ligeira e cuidadosa higiene da cirurgia pelo próprio paciente mesmo. Então, o cimento cirúrgico, hoje em dia, é sempre um grande ponto de interrogação em praticamente todas as técnicas cirúrgicas, tá? Para a gente poder operar, a gente precisa ver qual é o tipo de retração, tá? Hoje existe uma nova classificação, mas ela é muito confusa. A gente já deu aula sobre essa nova classificação das retrações, tá? Mas antigamente não existia um parâmetro, tá? Não existia uma referência. A gente falava assim, a retração é rasa, ou seja, ela não é tão comprida. Ela é profunda, vai até a linha mucogengival ou ultrapassa a linha mucogengival. Ela é muito larga, em forma de taça, ou então ela é muito estreita. Ou seja, não havia uma referência, tá? Então, por exemplo, aqui eu podia dizer que era uma retração estreita e profunda, aqui eu poderia dizer que é uma retração larga e rasa, tá ok? Aqui estreita, nem rasa, nem profunda, vocês estão entendendo? Então, assim, não havia um parâmetro para a gente falar. Para mim, por exemplo, isso aqui é raso, para alguém poderia ser extremamente profunda, tá ok? Zani, desculpe, já devia se avaliar se a perda óssea era só na vestibular ou se era na vestibular e nas proximais. Então, as chances de sucesso dependiam mais de sorte do que qualquer outra coisa. Até que um cara, muito graças a Deus, chamado Miller, classificou as retrações gengivais. E para mim essa classificação é imbatível, viu, Alex? Muito melhor que a atual. Oi? Muito melhor que a atual. Muito melhor que a atual, cara. A atual, ela voltou a ser quase que a antiga, sabe? Com reabsorção em cervical, da raiz ou não. Olha, como eu já falei, não quero nem ser crítico demais voltar a falar, eu acho a classificação atual uma palhaçada. Então eu vou seguir, porque eu sei até onde eu cheguei na minha profissão e não me arrependo de nada. Então eu quero que os ouvintes consigam mais ou menos esse caminho, se quiserem, obviamente, porque eu sei do sucesso que eu tive. E eu sigo essa classificação de Miller. Então, o Miller, ele classificou as retrações em 4 tipos de retrações, tá? Aonde as 2 primeiras
somente ocorria perda óssea na vestibular, ou seja, as proximais estavam intactas, o tecido ósseo estava intacto, automaticamente havia o quê? Papilas interproximais, a retração era somente na vestibular. Com a única diferença entre a classe 1 e a classe 2 é que a retração na classe 1 ela não chegava a ultrapassar a linha mucogengival. Então era uma retração somente na vestibular e não tão profunda, tá? Já a classe 2 era exatamente como a classe 1, a perda óssea somente na vestibular, não havia perda óssea nas proximais, porém a retração era profunda, ela chegava e ultrapassava a linha mucogengival. Isso precisa ficar muito bem sedimentado na cabeça das pessoas, porque aqui, você olhando isso aqui, você já sabe a previsibilidade do teu sucesso cirúrgico. Okay? Traduzindo, se vai ter sucesso ou não. Se Exatamente. Você vai conseguir recobrir sua raiz totalmente ou não. Parcialmente, exatamente. Se vai ter a necessidade de 1 ou 2 cirurgias para tentar recobrir aquela região. Exatamente, tá? E daí as outras classificações eram a classe 3 e a classe 4, aonde aí ele já não se preocupava mais com a vestibular. Para ele não fazia diferença se ela era tipo 1 ou tipo 2, se ela rasa ou longa ou profunda. Porém, ele se preocupava com a perda óssea interproximal. Na classe 3 existia uma pequena perda óssea nos tecidos proximais e poderia haver ou não uma posição dentária. Ou seja, já era um fator dificultoso, ok? O recobrimento aqui já era parcial. Por quê? Porque não adianta você querer colocar a gengiva mais alta se você não tem a base óssea ali para sustentar o tecido mole. E a classe 4 era uma retração que também não dependia da vestibular, porém havia perdas ósseas grandes nas proximais, ou seja, uma chance muito pequena de sucesso. Vocês vão ver um caso muito bonito meu, que eu tenho detalhado aqui para vocês verem, de classe 4, tá ok? Eu vou mostrar para vocês direitinho isso. Aqui é a nova classificação, viu, Alex? Só para falar que existe o tipo 1, tipo 2, o tipo 3, tá? Não vou perder tempo com isso aqui, porque a nossa função não é essa. Então tá aqui, ó, classe 1 de Miller, perda óssea somente na vestibular, as proximais estavam íntegras e a retração não atingia e nem ultrapassava a linha mucogengival. Na classe 2, as proximais íntegras, totalmente íntegras, porém a retração atingia ou ultrapassava a linha mucogengival. Tanto na classe 1 quanto na classe 2, o prognóstico é excelente, tá? Na classe 3 de Miller, aí ele já não se importava mais com a vestibular, porém ele se preocupava com as proximais. E na classe 3 já havia uma ligeira perda óssea, automaticamente já havia uma ligeira perda de papila, ok? Já havia o início do black space. Então, se você deslocasse essa gengiva dessa região para cá ou daqui para lá, a altura máxima de recobrimento seria na altura da papila, ou das papilas, ou seja, um recobrimento parcial. Então, o prognóstico era parcial. E na classe 4, independente também a vestibular, a perda óssea interproximal era muito grande. Então, vamos imaginar que você fosse tirar tecido daqui para cobrir essa raiz. O que aconteceria? Essa gengiva iria ocorrer a cicatrização aqui, ó, tá? Na altura da papila. Ou seja, um prognóstico desfavorável. Espero que eu tenha conseguido explicar bem isso, porque é importante saberem, já que é uma cirurgia que recebeu tantas críticas e é uma boa técnica cirúrgica, as pessoas guardem essa classificação, porque ela é fundamental para o sucesso cirúrgico. E para quem está começando agora, essa antiga classificação que Sani falou, é muito melhor para você entender do que a nova classificação, até você se embasar se vai ter sucesso ou não. Eu já falei em vídeos anteriores aqui, fazendo analogia, e vou repetir, como se você fosse para o interior e tivesse 2 estacas de pau, e você botasse um fio no meio. E nesse fio você botasse o lençol. Se você tiver as 2 estacas no mesmo tamanho, se estiver na mesma altura, o lençol vai ficar parado, estabilizado nessa mesma altura. Isso é a papila. Então, como você tem classe 1 e classe 2, você sabe que com certeza vai recobrir essa raiz 100%. Você pode fazer 1 ou 2 cirurgias.
Agora, a partir do momento que você tem uma perda de uma papila, você sabe que com você fosse a mesma coisa. Tem 2 estacas, um fio no meio, você vai botar o lençol vai se acumular totalmente aqui embaixo. Nunca vai se acumular aqui em cima. É a mesma coisa no recobrimento radicular, quando você tem 2 papilas e uma perdeu muita, que é o caso aqui dessa que você está mostrando agora, essa imagem. Então, se você fizer essa cirurgia, você sempre vai recobrir a papila menor e nunca até a papila maior. Exato. Tava sentindo falta dessas tuas analogias, cara. Você é mestre nisso, adoro isso. Se me perguntassem que classe é essa, eu ia perceber o seguinte, que não dependia só da vestibular, mas já havia uma perda proximal. Então aqui eu já classificaria como uma classe 3, tá? Aqui, olha, não importa a vestibular, e sim as proximais, tá? Então a papila, embora esteja com nicotina, tudo mais, ela está praticamente cobrindo. Então seria aqui quase uma classe 1, tá? Porque não atingiu a linha mucogengival vestibular. Com isso, quando a gente vai fazer um recobrimento radicular, a grande verdade é única e simples. Tem que ter papila interproximal. Se tiver papila, a gente consegue tudo. E se a gente não tiver papila, a gente não consegue resultados estéticos. E o que é pior, reconstruir a papila, né, Alex? Só quem já brigou para formar papila já sabe o quanto apanhou, né? Então, por exemplo, aqui com certeza uma classe 1 de Miller, tá? Porque a retração está só na vestibular, as papilas estão íntegras e não atingiu a linha mucogengival. Aqui nesse caso, nós temos classe 1 de Miller e classe 2 de Miller, aqui é onde a gente já atingiu a linha mucogengival, tá? Aqui, apesar do aspecto inflamatório, porque a gente não atendeu esse paciente ainda, prepará-lo, olha só, papila alta, retração somente na vestibular, no exame radiográfico e no exame clínico, eu sei que tem osso aqui, então, isso aqui é uma classe 2 de Miller, e apesar do aspecto horrível, o resultado prognóstico é excelente. Em compensação aqui, mesmo que a papila estivesse na altura normal, qual é a chance de recobrir? É o varal que o meu amigo Alex acabou de falar, ó, classe 4, ou seja, por mais que você limpe, opere, mantenha limpo, adeus, ele perdeu a inserção óssea, ele perdeu o tecido ósseo, ele perdeu o tecido mole, você não consegue cobrir novamente essas raízes. Essa que é a grande verdade, tá? Classe 4 de Miller. Aqui, olha, eu vou deixar vocês pensando um minutinho, que classe é essa aqui? A linha mucogengival está aqui, tá? Ela rompeu a linha. Ela classe 1, porque ela ainda não atingiu. Mas é uma classe 1, você fala, mas olha, quase classe 2. Não importa. O importante é que os tecidos proximais estão íntegros. Então, se passar ou não passar, não faz diferença, ok? Aqui, ó, classe 3, ó. Por quê? Porque já existe uma perda de papila. Então, o recobrimento vai ser parcial, ok, gente? Olha aqui esse paciente, onde a gente tem várias classe 1, olha, tá? Na boca toda, por quê? Porque ele tinha uma faixa de gengiva inserida muito boa, tá? Isso aqui pode ser trauma de oclusão, isso aqui pode ser traumatismo por ortodontia e pela própria escovação dele. Uma escova dura que causou essa retração gengival. A gengiva fica tomando a pancada da cerda das escovas, ela vai fugir, ela vai se afastar, ela não é boba, tá? Isso, rapaz, impressionante. Na minha graduação, isso não entrava na minha cabeça. Não, né, Alex? Impressionante. E é tão simples. É tão simples, né? E hoje em dia tem a questão da tecnologia, que as pessoas podem parar esse vídeo, na dúvida volta, assiste de novo, volta, varia. É bem verdade. Legal isso aí. Olha aqui, ó. Olha essas retrações. Nossa, é enorme, tá? Mas olha que lindas papilas, ó. Tá? Então aqui assim, a chance de recobrimento, não estou falando agora aqui, não é indicação do deslocamento lateral do retalho, mas eu estou falando com relação às retrações e a classificação de Miller. Ó, tendo papila, a chance de sucesso no recobrimento radicular é enorme. A gente consegue recobrir totalmente isso, tá? Esse caso é bom para o aluno estar avaliando, porque aqui já consegue ver tudo que a gente falou anteriormente. Ele avaliar a questão da anatomia do tecido ao redor do dente, ver o tipo de biótipo, ele verificar os pontos de contato, ele verificar dos dentes, né? O apinhamento dentário, o toque prematuro de alguns dentes, a questão também provavelmente do
da escovação. Contato prematura, trauma, então, isso é bom você sempre... Olha essa imagem que vocês estão vendo aqui agora, vocês podem botar tudo em prática o que o Sani acabou de falar naquela parte inicial da aula. Então, você começa a olhar as fotos que o Sani está mostrando agora e começa a imaginar o que ele tinha falado. E começa a tentar destrinchar esses casos. Então, quando a gente olhar um caso, seja ele qual for, observa se tem papila. E se essa papila ela está suportada por tecido ósseo, através de uma sondagem ou de um exame radiográfico. A gente olhando assim até se assusta, né, Alex? E a gente bem sabe que esses casos são excelentes para recobrir. Tá, okay? Você falou uma coisa agora que é importantíssima, através de sondagem, que ninguém aqui é super-homem e tem visão de raio-x. Não. É importante. Eu vou o te exame mostrar. clínico é de fundamental importância. Fundamental importância. Ó, por exemplo, então aqui, ó, uma retraçãozinha pequenininha, né? Você fala, beleza, vou recobrir. Vai nada, mentiroso. Aqui, ó, você já tem perda de papila, aqui a papila está edemaciada. Nossa, então aqui mais fácil ainda, quase não tem retração, vou recobrir. Não recobre. Se você não tiver papila acima da linha cemento esmalte superior, que a gente chama alta, né? Linha cemento esmalte alta, você não recobre. Olha aqui, ó, se vocês analisarem essa imagem com essa aqui que eu mostrei para vocês, qual que é mais feia? Essa aqui, obviamente, é mais feia, pois a chance de recobrir aqui é melhor do que aqui. Tá? Por quê? A papila acompanhou a perda óssea. E observem a qualidade dessa gengiva. Tá? Então, esse paciente aqui é um paciente meu que ele tinha doença periodontal, foi feita cirurgia a retalho para eu limpar, higienizar. Esse paciente é um paciente pós-doença periodontal. Mas ele teve perda de inserção. Então, esse caso aí é bom a pessoa ficar atenta, porque é uma sequela da doença periodontal. É como se fosse uma cicatriz. Se você passar uma faca aqui no meu braço, agora vai ficar uma cicatriz. Então, essa perda, a ausência de papila, é uma sequela, uma consequência da doença periodontal que o paciente teve. O que a gente pode, nesse caso aí, tentar fazer é encaminhar para o ortodontista, deixar bem claro que doença periodontal não contradiz os aparelhos, quer dizer, o que o paciente tem doença pode usar aparelho desde que faça o tratamento prévio periodontal, seja acompanhado ao longo, seja acompanhado ao longo do tratamento ortodôntico com o periodontista. Nesse caso aí, o Sani poderia encaminhar para o ortodontista fazer o tratamento ortodôntico e fazer alguns slices, que às vezes são desgastes entre os dentes, é claro, quando pode. O caso deixa fazer isso. Então você acaba criando papila e remodelando um pouquinho essa cervical, Sani, com essa pequena movimentação ortodôntica. Então, olha aqui que legal, gente, esse caso, ó. Tá? Tem perda óssea, não é vestibular, mas olha aqui as papilas, né? Então a gente consegue usar de suspensório esse tecido gengival para puxar isso aqui para cima, tá ok? Olha aqui, já aqui, isso a gente está falando de raízes únicas, tá, gente? Obviamente, isso aqui você vai falar, Sani, mas aqui é uma classe 1 ou classe 2 de Miller. Sim, mas são muitas raízes, então... Isso aqui, obviamente, que não é a indicação de um deslocamento lateral de retalho, pelo amor de Deus, tá, gente? Vamos com cuidado. Mais casos de retração, vocês vão falar que classe é essa? Eu diria que é uma classe 2 de Miller, associada a um mau posicionamento dental. Então, qualquer alteração que fuja da classificação de Miller são fatores complicantes. E se vocês observarem, olha as incisais desgastadas dos dentes. O trauma oclusal aí. Trauma oclusal, entendeu? Quer dizer, então... O freio também. Freio que começou a atuar, exatamente, entendeu? Então, assim, eu trouxe essas fotos justamente para a gente avaliar o caso no modo geral. Porque tem papila que a chance sempre vai ser de sucesso. A gente tem que olhar todo o entorno do dente em questão para a gente avaliar qual é a chance. Então, dentro dos padrões de normalidade, onde o paciente não tem trauma oclusal, não tem atuação de freio, a classificação de Miller é perfeita, sem problema algum, tá? Lembrando, como eu falei para vocês, que independente da quantidade de gengiva, mas principalmente no biótipo fino, as chances de fenestrações, tá? E deiscências ósseas, a gente tem que tomar cuidado. E como eu já falei no começo da aula, especialmente em região de caninos e pré-molares, que tem uma raiz com diâmetro muito amplo, às vezes falta osso na tábua óssea vestibular.
E se vamos supor que aqui não tenha osso, se você for tirar o tecido daqui para passar para cá, você vai deixar essa raiz desnuda, porque não tem osso. Ou seja, você veste um santo, mas desveste o outro. No caso que o professor Sônia falou, essa fenestração, que é onde tem um colarinho, a segunda imagem, à direita aqui, que vocês estão vendo, se a pessoa fizer o tratamento ortodôntico, ela pode virar uma decência. Esse colarinho ósseo que tem, ele pode sumir e virar uma decência. Às vezes, essa gengiva acaba acompanhando esse osso, causando a recessão, ou piorando a recessão. Também outra coisa que é importante falar aqui nessa imagem, independente da altura da gengiva queratinizada, ela não quer dizer que a pessoa seja propensa a ter doença periodontal. Tá certo? É claro, a ausência de tecido queratinizado pode evoluir para uma doença periodontal, porque a pessoa não consegue higienizar adequadamente. Mas a diferença de altura, como vocês estão vendo nessas 3 imagens aí, não interfere não. Não, exatamente. Obviamente que se o paciente tiver uma escovação traumática, aqui vai sofrer mais do que aqui. Se o paciente usar uma escovadura, ele vai sofrer mais aqui do que aqui. Se ele fizer uma movimentação ortodôntica, a chance é maior aqui do que na primeira foto. Por quê? Justamente pela falta da gengiva queratinizada ou inserida. Isso é importante, bem colocado, Alex. Observem a vestibular, a tábua óssea vestibular de pré-molares e caninos, tá? Então a gente já sabe que região de pré-molar e canino não são boas áreas doadoras. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, sabendo que, vamos supor, a gente vai puxar do canino para o incisivo lateral. Deu fenestração, daí a gente tem que puxar do pré-molar para o canino e assim por diante. Ou seja, a gente vai fazendo várias cortinas. Como que é a técnica cirúrgica praticamente dito? Então nós temos, nesse caso, um incisivo central, aonde esse incisivo é classe 1, quase classe 2, já está tocando na linha mucogengival, então vamos considerar classe 2. A gente tem uma primeira incisão que antigamente era feita em formato de semicírculo para preservar a gengiva marginal do dente que ia doar o tecido. Hoje em dia a gente não faz mais isso, a gente faz uma incisão reta e meia oblíqua. Feita essa incisão horizontal, que deve ter o dobro da largura da raiz do dente exposta, ou seja, se você tem 5 milímetros de raiz exposta, a incisão horizontal tem que ter no mínimo 10. Depois é feita uma incisão vertical até a mesma altura ou até um pouquinho mais do ponto máximo de retração, e depois uma contra-incisão ou incisão relaxante oblíqua, inclinada, voltada para o lado que esse tecido vai ser deslocado, tá ok? Então, gente, prestem atenção aqui na minha mão, ó. A raiz está aqui, o tecido está aqui. Quando a gente vai fazer essa incisão relaxante, a gente tem que fazer ela voltada, a base dela voltada para o lado que ela vai ser deslocada, para facilitar justamente a movimentação e permanecer esse pedículo aqui. Então, e nessa área aqui, que seria a área receptura, porque ela vai receber esse tecido para cá, para cima da raiz, a gente faz um bisel externo, ou seja, a gente remove todo o epitélio daqui, certo? Porque do lado doador, a gente faz um bisel interno, a gente remove todo o tecido interno. Ou seja, essa superfície cruenta interna vai ser deslocada e jogada sobre essa superfície cruenta externa, ok? Então, a gente não torce o tecido, é que nem uma cortina, a gente simplesmente mantém epitélio, a raiz está aqui, epitélio, você cortou, volta para cá, não torce, tá? Não vai deixar o tecido conjuntivo exposto, é simplesmente uma cortininha, tá ok, gente? Então, para vocês entenderem, incisão horizontal, como eu falei para vocês, pode ser assim, semicircular para preservar a gengiva marginal, mas eu não faço mais, eu faço simplesmente uma incisão reta, meio que oblíqua, depois a incisão vertical, lembrando que a incisão horizontal tem que ser o dobro da largura da retração, a incisão vertical no mesmo tamanho ou até um pouquinho maior do que o fundo da retração, e a contra-incisão ou incisão relaxante oblíqua voltada para o lado do tecido, para o lado da direção onde o tecido vai ser colocado.
Em direção ao dente, para a pessoa entender. Isso, melhor, boa, Alex. Na área receptora, bisel externo, primeiro um bisel interno aqui dentro, tá ok? Remove todo esse tecido, a gente desinsere o tecido da raiz do dente, tá? E do lado de cá, bisel externo, deixando o tecido conjuntivo totalmente exposto. Existem várias técnicas para a gente manipular esse tecido. Eu já falei para vocês na aula de retalhos, o retalho ele pode ser total ou parcial. Então, alguns autores dizem que parte dessa cirurgia, ou seja, 70%, 60% deve ser de retalho total, restante de retalho dividido para que não fique osso exposto nessa área doadora. Eu gosto de trabalhar com retalho de espessura total em tudo, viu, Alex? Eu nunca tive problema, graças a Deus. Não vai dividindo, não? Não, eu não divido. Vou te mostrar alguns casos meus aqui, tá? Dá para dividir, eu acho que eu tenho retalho dividido aqui, não tenho certeza, tá? Mas é bom citar isso, tá ok? Eu acho que o retalho dividido tem que ter alguns cuidados, tá? Habilidade manual. Habilidade manual, e já vou dar a dica. Antes de soltar esse retalho aqui, que é o deslocamento lateral do retalho, antes de soltar o tecido, eu aconselho já a dividir aqui, ó. Porque com ele mole é impossível de fazer a divisão, tá ok? Então, o retalho dividido tem que tomar muito cuidado de dividir o tecido conjuntivo em dois, para que uma parte vá junto para cá, para essa área que vai ser coberta, e uma parte fique sobre a inserção óssea. Para deixar a pessoa mais focada nisso, existem 3 tipos de retalhos. O retalho total, que geralmente a gente faz em prontodontia, ou para fazer exodontia terceiro molar, a gente remove todo, levanta todo o periósteo e a gengiva junto. Isso, a gente não tem deixa cuidado o osso nenhum, a gente quer ver desnudo. quer expor o osso. Isso. Existe o retalho dividido, que a gente faz muito em periodontia, que é você pegar a lâmina de bisturi, passar entre os tecidos aqui, ó, como eu estou passando aqui na minha camisa, ó. Você separa conjuntivo de conjuntivo ou conjuntivo de periósteo, você divide, você quer ter uma dupla irrigação naquela região, tá? E existe o retalho misto, que é um retalho que você total e depois você divide. Exatamente, que na realidade seria aqui, né? Seria um misto, né? Porque parte dele é total e parte é parcial, ok? Então é assim, requer habilidade, viu, gente? Mas o que eu posso garantir para vocês, que se a região doadora estiver totalmente saudável, se o osso não tiver fenestração nem deiscências, isso aqui cicatriza tudo normalmente. Vocês vão ter vários casos meus, tá? O tratamento da raiz, além de raspado, e muito bem raspado, que deve ser feita antes de iniciar a cirurgia nos tecidos moles, se você quiser, você pode fazer o tratamento químico das raízes, tá ok? E quais são os produtos mais utilizados sobre a raiz para justamente descontaminar e desobstruir os canalículos dentinários? O ácido cítrico a 1%, a tetraciclina, que eu sou fã da tetraciclina 500 mg, o ácido ortofosfórico, que eu também uso bastante, e o EDTA a 24%. Todos esses produtos químicos aqui fazem com que, além de você remover o cemento contaminado com a raspagem, você ainda desobstrui os canalículos radiculares. Então tá aqui o EDTA, só por curiosidade, não vou perder tempo com esse. E olha esse caso, Alex, que bonito. Reparem, classe 1 de Miller, porém, ela tinha o quê? Um apinhamento dentário. Porém, a qualidade de gengiva era boa, ela tinha uma boa faixa de gengiva inserida, tá? Então, como que foi feito o planejamento da técnica? Tá? Esse é o planejamento da técnica, aonde do lado receptor a gente vai fazer o bisel externo, aqui nós vamos fazer o bisel interno, a incisão horizontal, a incisão vertical e a contra-incisão. Então, vamos rodar esse pedículo para cá sobre a raiz, depois de raspada e descontaminada, tá? Tá aqui a cirurgia feita, ó. Sobrou parte da incisão horizontal, a incisão vertical e a contra-incisão. E a gente amarrou os tecidos. Observem, tá? Olha aqui o recobrimento, observem que em 7 dias, olha aqui a exposição óssea. Cicatrização por segunda intenção. Segunda intenção, sem problema nenhum. Por quê? Porque o tecido ósseo era excelente, como era 21 dias depois. Daí você vai falar, mas Sani, esse sangramento? Esse sangramento é porque a minha querida paciente,
ela não escovou, ela estava com medo de escovar, tá? Mas já estava cicatrizado, então aqui foi feita uma raspagem. Mas observem uma coisa, como era, olha a quantidade de gengiva adquirida, olha a gengiva marginal, que bonita, a gengiva inserida, e olha a área doadora, totalmente cicatrizada, muito parecido como era anteriormente. Esse aqui foi um caso que eu apresentei no 17º Congresso Internacional de Odontologia e no 5º Seminário Latino-Americano de Odontologia, onde nós ganhamos o primeiro prêmio. E ela, quando ela foi escovar o dente, Alex, ela bateu com a escova com tamanha violência que causou essa retração, tá? E era uma paciente com uma higiene impecável. Daí, eu olhei a gengiva e eu vi que na região de incisivo central havia uma excelente qualidade do tecido. E a vontade, eu vou confessar, era de tirar de canino para cá. Mas olha o tamanho da raiz do canino. Eu falei, a chance de uma deiscência óssea ou uma fenestração é muito grande. Então, mesmo correndo algum risco de uma retração aqui, mas respeitando toda a técnica, nós fizemos no incisivo, tá ok? Então, incisão horizontal, vertical e contra-incisão e jogamos em cima, tá ok? Essa sutura que eu faço é uma sutura em suspensório, porque depois, com o tempo, eu posso explicar para vocês, para ter certeza que eu vou manter esse tecido totalmente aderido sobre a raiz. Na verdade, já falamos dessa sutura. Já falamos. 7 dias, 15 dias, como era e o resultado final. Observe que foi totalmente recoberto. Mais um caso aqui para vocês verem, uma retraçãozinha pequenininha, pequena, que hoje eu já não faria essa técnica de deslocamento. Semilunar, né, se faria? Semilunar, é a técnica chamada técnica de Darnon também, tá ok? Muito menos agressiva, mas está aqui, paciente com sensibilidade muito grande, só para vocês verem, ó, incisão horizontal, vertical, contra-incisão. O grande lance é na contra-incisão não deixar esse pedículo tecidual muito fino, porque se você fizer uma incisão muito aqui, por exemplo, sobra pouco irrigação sanguínea. Então ficou amplo, tá? Ó, aqui incisão horizontal, vertical e a contra-incisão. E olha, 15 dias depois, já recobrindo totalmente, sem problema nenhum. 30 dias depois, o mesmo caso, como era e como ficou. Bonito. Observem que não fica cicatriz, não fica nada. Todos eles, viu, Alex? Eu fiz com retalho de espessura total. Olha que caso difícil, gente. Aqui estão as incisões, não vem ao caso, fico muito... esqueci de limpar, desculpem. Mas como era o caso inicial, o freio já atuando, tá? A gente fez o deslocamento desta região para cá, um caso arriscado, porque não tinha muita gengiva inserida, a gente removeu o freio, fez o deslocamento, e olha aqui o resultado. Um mês depois, olha que lindo. Tá? Legal. Como era a retração. E esse aqui, Alex, é o meu caso mais bonito que eu tenho. Tá vendo que a cor dessa gengiva aqui está arroxeada? Aqui não havia osso nenhum, e além de tudo havia essa inserção aqui. Então, isso aqui na realidade era uma classe 4, essa gengiva era para estar aqui, sabe, Alex? Deixa bem claro, Sani, é porque só, a gente falou isso no outro vídeo. Em saúde, a gengiva é o que o osso embaixo dela é. Em doença, nem sempre. Isso quer dizer o quê? Em doença, a pessoa tem a perda óssea e às vezes a gengiva fica estabilizada na posição. Estabilizada. Aí quando a gente raspa, às vezes, ou faz acesso cirúrgico para raspagem, ela tende a descer um pouquinho. Se você olhar na segunda imagem aqui, você vai ver que a papila já desceu um pouquinho. Ele tirou um pouco do cálculo, raspou e a gengiva já... É verdade, exatamente. Observe que interessante, aqui onde não tem doença, olha que qualidade de gengiva, Alex. Maravilhosa, né? Por isso que eu arrisquei fazer essa cirurgia. Essa cirurgia, então, depois... você faz o deslocamento e depois desinsere o freio, ou você desinsere o freio e faz o deslocamento? Eu desinsiro o freio primeiro, Alex, porque eu não corto ele bem rente ao rebordo, eu deixo até um pouquinho de tecido, entendeu? Eu deixo parte da inserção para não deixar esse rebordo muito fino demais. Você tira um pouco e depois você completa. Com o final da cirurgia você vai lá e finaliza. Isso. Ó, aqui sem, ó, tá vendo? Ó? Tô vendo. Tá? Compara. Tá? Então eu removo, mas eu não corto ele muito rente, não. Eu deixo um pouquinho aqui. Tá? Então, ó, depois de raspado, condicionamento com ácido ortofosfórico, inclusive pegou um pouco aqui onde eu desinseri o freio, mas eu deixei de propósito, porque assim diminuiu o sangramento. Como eu ia jogar tecido daqui para cá e daqui para cá, eu removi todo o epitélio dessa falsa papila e vou tracionar daqui para cá e daqui para cá. Isso aí é muito antigo, Alex. Inclusive, eu quero pedir desculpas. Você fez esse deslocamento dos dois? Dos dois, isso.
Então, eu quero pedir desculpas, até porque o fio de sutura, na época, era de algodão que a gente usava, tá? É coisa muito antiga. 30 anos de experiência, 30 anos de fotos. Nem me fala. Na realidade, quase 38, Alex. Tá? Então, observem, gente, que eu chamo a atenção de novo, é assim, como a doença pode ser localizada. Olha a qualidade da gengiva e aqui sem osso nenhum. Então, qual foi o planejamento que eu fiz? Tá? De um lado, de outro, vou jogar esses tecidos para cá, que nem o Alex fez com as mãos. E foi o que foi feito, Alex. Só que a hora que eu fui amarrar, a gengiva aqui no meio já cedeu. Não tinha osso. Então eu suturei, amarrei, tá parecendo uma taturana aqui, eu prendi de tudo que é forma possível, não importa. 15 dias depois, como era o que eu consegui? Um recobrimento parcial. E observem a qualidade do tecido. Por quê? Porque a área doadora era excelente. Mas veja só, o que é a falta do tecido ósseo? Permaneceu um tecidozinho aqui ainda. Aqui um outro caso de uma retração, tá? Onde foi feita a raspagem, avivei a borda, tratei com tetraciclina, removi o freio, tá ok? Fizemos o deslocamento, como é, cimento cirúrgico, que na época se usava muito, e aqui está a cobertura, só para vocês verem. E esse caso aqui, Alex, é um caso muito bonito que eu tenho. Esse caso aqui foi o seguinte, meu amigo, você está vendo esse tecido aqui, ó? Olha a retração como era grande, embora ele tivesse as papilas, esse paciente tinha uma escovação absurdamente traumática. Então eu consegui recobrir, mas o paciente depois voltou nessa condição. Por quê? Porque a gente mesmo recobrindo, ele forçou com a escova de dente e infelizmente voltou a ter novas retrações. E observem a qualidade do tecido maravilhosa. Se ele não tivesse teimado a força da escovação, estaria totalmente coberto também. O deslocamento aqui, Alex, só por curiosidade também, a situação do paciente era essa. Olha que situação feia, implantes expostos, aqui era um implante também. Vamos ver se... O que eu fiz? Essa aqui foi um deslocamento apical do implante, tá? Eu avivei a borda aqui, depois que descontaminei, fiz uma incisão horizontal, soltei todo esse tecido e essa base cruenta aqui veio grudar aqui, tá? E a mesma coisa do outro lado. Porque aqui não tinha gengiva inserida, não tinha nada, tá? Eu expus o implante e ainda criei uma gengiva inserida. Entendeu? Eu gosto de fazer muito isso também. É uma técnica assim, não é um deslocamento lateral, mas como é deslocamento, eu falei, deixa eu colocar aqui já para o Alex ver, tá? Não sei. Tá? Aqui, sim, aqui a técnica sendo realizada, soltando o tecido, jogando para cima, tá? Aqui, só para vocês verem como dá para a gente manipular, quando o tecido é de boa qualidade, como dá para manipular, como era. Tá? Aqui ainda ficou uma lingueta de gengiva inserida e o resultado depois. É uma cirurgia que apresentou alguma solução para melhorar a estética do paciente, tá? Só para falar aqui, o que a gente está falando é para a importância do tecido keratinizado. Porque se o paciente ele não fizesse essa manobra, ia ter um mucosa de revestimento, ele não ia conseguir higienizar. E esse implante não ia ficar muito tempo em boca. Geralmente quando a gente faz o implante, esse implante eu digo que ele vai ter um sucesso imediato, que é a ossa-integração, e o sucesso a longo prazo, que boa parte dos implantes que vocês colocarem não vai durar nem 10 anos. Por causa disso, não tem tecido keratinizado ao redor, é um dos motivos. Então esse tecido não tem tecido keratinizado, é a mucosite, que é a inflamação, tecido mole naquela região, tá? E depois tem a implantite, que já começa a perder a inserção. Exato. É por isso que a gente teve esse cuidado de fazer essa movimentação de tecido para ganhar queratina naquela região. Exato. E aqui uma técnica criada por Harris, que é a técnica da dupla papila, tá? Quando você não tem uma área doadora muito confiável, a gente faz duplo deslocamento lateral de retalhos, tá ok? Então a gente joga parte do tecido para cá sobre a raiz e parte do tecido para cá sobre a raiz. Essa técnica é muito usada na região inferior, Sani. Inferior, tá? Eu vou te falar sinceramente, Alex, eu não gosto dessa técnica cirúrgica, especialmente em superior. Por que eu não gosto? Porque na hora de a gente conseguir a aderência epitelial aqui, o que a gente vai ter? A sutura atrapalhando essa aderência epitelial, tá? Então eu já vi muitos casos de insucessos. Aqui é a técnica, qual preconizada por Harris. Então tá aqui, ó, dupla papila, tá? Chegou a rebater um retalho. Observe uma coisa, Alex. Tá vendo a retração aqui? Oh.
Não foi feita a dupla papila? Foi. Olha o que ele ganhou. Retração num dente onde não tinha. Ó. Não conseguiu recobrir 100%. Por quê? Justamente porque a sutura fica justamente no processo que você tem que ter aderência epitelial. Então, eu não gosto dessa técnica, estou trazendo para o conhecimento de vocês, ou de repente eu tenho a humildade para falar que talvez eu que não saiba fazer a técnica cirúrgica, mas assim, é uma técnica que eu gostaria de aprender um pouco mais. Outra